da gente poder chorar junto. Porque isso é ser igreja. Eu estou falando aqui para vocês porque eu reconheço o quanto vocês foram igreja nesse momento. Eu reconheço. Todos os chamamentos que nós fizemos ali, todos os chamamentos, oração, jejum, toda a igreja estava posicionada. Toda a igreja estava posicionada. Mas eu convido a vocês também a chorar junto com a gente. Porque o luto vai passar. O luto vai passar. E nós vamos continuar. Nós oramos por 3 anos. Nós cremos. Mas também precisamos lembrar que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mas é duro viver isso, não é? O Joca chegou em mim e falou assim: pai, Deus não ouviu minha oração. O Senhor sempre fala para mim que Deus é bom, mas Deus não ouviu minha oração. Algumas semanas antes, o Joca fez um grupo de oração, e ele que era o líder do grupo de oração, onde nós orávamos pelo avô, pelo pastor Val. E ele chegou para mim e falou assim: pai, Deus não é bom, mas lembre-se, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu olhei para ele e falei assim: Deus, me dê sabedoria. E aí eu falei assim para ele assim: Joca, eu vou te tirar do futebol. Ele falou assim: mas por quê? Não, porque o pai não quer mais que você jogue bola. E ele falou assim: mas não é justo. Para você me colocar de castigo tem que ter uma causa. Eu falei assim: não, eu estou te tirando do futebol. Aí ele ficou olhando para mim e falou assim: sabe, a doença tirou uma das coisas que o vô mais gostava de fazer, que era jogar bola. Aí ele ficou olhando para mim assim. Aí eu falei assim: abre lá em Apocalipse 21. A visão de João: eis que vem um novo céu, uma nova terra, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais choro. Aí eu falei assim para ele assim: hoje o vô está jogando bola com os anjos lá no céu, para ele poder entender, sabe? Aí ele ficou olhando para mim e falou assim: é justo a gente querer o vô aqui da forma que eles estavam vivendo? E ele falou: pai, você tem razão. Eu sei que isso não traz consolo. Eu sei que isso não vai trazer ele de volta. Mas saber para onde ele for, isso acalma a nossa alma. E a palavra também fala que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, como Isaías 55. Sabe, irmão, quando Deus diz isso, Ele está mostrando que a forma como Ele vê a vida é muito maior do que a nossa. Nós enxergamos o momento, nós enxergamos a dor, nós ficamos com a saudade, mas Deus enxerga a eternidade. Deus enxerga o todo. Ele enxerga aquilo que está além do que eu e você conseguimos entender e compreender agora. E aqui eu quero deixar para a igreja: a última palavra não é a da dor, não é a da doença, é de Deus. Amém? Segunda reflexão: Deus não para, Ele dá continuidade. A palavra diz: Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora. O que Deus está falando? Deus reconhece a perda, mas Ele chama para a continuidade. E eu, como pastor, eu estou chamando a nossa igreja agora para a continuidade. Como está escrito no livro de Eclesiastes: há tempo de chorar, há tempo de levantar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Deus ali, Ele levanta Josué, um homem que já estava sendo preparado. Em Êxodo 33, a palavra deixa bem claro: Josué não se apartava da tenda. E Deus já preparou a continuidade dentro da nossa igreja. E aqui é um chamamento mesmo, para que eu como pastor, para que os nossos pastores possamos nos posicionar, para que a igreja possa se posicionar. O que fez a Franciane vir aqui é falar assim: igreja, nós precisamos nos posicionar.
É o momento que nós, como igreja, precisamos entender algo profundo. Ninguém substitui quem Deus usou, não é isso. Mas todos nós somos chamados a continuar aquilo que Deus começou através da vida dele. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Homens passam, mas Deus permanece. Primeiro aprendizado: o luto existe. Segundo aprendizado: precisamos continuar. Deus não para, precisamos dar continuidade. Terceira reflexão, aprendizado: a promessa não morreu. Olha o teu irmão que está do lado e fala assim: meu irmão, fala para ele, meu irmão, eu sei que você pode estar triste, fala para ele, mas a promessa não morreu. Deus declara para Josué 1:3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado como herança. Essa igreja tem uma promessa, como o povo do passado. A promessa ali não morreu com Moisés. Deus não é homem para que minta. O propósito continua. O que o nosso pastor nos dizia, igreja? Até aqui? Até aqui o quê? Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E Ele vai continuar nos sustentando, nos direcionando. Salmo 136: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. O Deus que nos sustentou até aqui continuará nos sustentando. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O socorro vem do Senhor. Um dos textos que o pastor Val mais gostava. E nós precisamos olhar para o Senhor nesse momento de perda, de luta, de dor, de desânimo, de tristeza, de choro, e pedir mesmo para que Deus possa confortar o nosso coração, confortar o meu coração como pastor, ele tinha como filho, confortar o coração da pastora Rosana, confortar o coração de todos os membros, porque ele era muito ativo. Mas precisamos continuar. Primeiro aprendizado: o luto existe. Segundo, precisamos dar continuidade. Terceiro aprendizado: a promessa não morreu. Quarto aprendizado desta manhã: seja forte e corajoso. Deus repete: esforça-te e tem bom ânimo. Tão somente esforça-te. Não temas, porque eu, Senhor, teu Deus, é contigo. Por quê? Porque haveria medo ali sim. Deus levanta um homem, vai buscar um homem no deserto, vai diante ali da principal autoridade da época, diante de Faraó, e declara que precisava libertar o povo. E Deus faz todo aquele contexto ali das pragas, e o povo é liberto, e acontece a perseguição. Está diante ali do mar vermelho, era o fim. E Deus ordena para que o mar pudesse se abrir, e o povo pudesse passar. De dia tinha uma sombra protegendo ali no deserto. De noite tinha uma coluna de fogo ali, esquentando todo aquele povo para não morrer no frio do deserto. Tinha um líder ali sendo guiado, mas é chegado o momento da partida daquele líder. O povo teve medo, o povo ficou sem direção. E agora? Talvez você tenha entrado aqui nesta manhã dessa forma, pensando: e agora? Como será? Será que Deus existe? Porque Deus não curou o meu pastor? Talvez você esteja com esse monte de pergunta dentro da tua mente e do teu coração. Mas eu venho falar para você nesta manhã: como filho, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável.
João, no capítulo 16, 33, a palavra nos fala: no mundo tereis aflição. Mas na parte B é uma promessa: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, igreja, ser forte e corajoso não é ausência de dor. Não é ausência de dor. É coragem para avançar apesar do medo. Joel 3,10 fala: diga ao fraco, eu sou forte. E Deus não deu espírito de covardia para esta igreja. E aqui está o grande segredo para que nós possamos continuar essa caminhada. Escrito em Josué capítulo 1, verso 9. Aqui, o grande segredo: porque o Senhor meu Deus é contigo. Precisamos continuar. O Senhor é conosco. Quinta reflexão: precisamos honrar o legado. E honrar o legado é continuar. A Bíblia é muito clara, ela fala assim: lembrai-vos dos vossos líderes, imitai a fé a que tiveram, imitai a fé que aprenderam. Teve uma irmã um dia que me procurou e falou assim: pastor, eu até pensei hoje no vir no culto, mas não tem como não vir no culto. Você lembra, filho? Porque, olha, o pastor Val, ele é exemplo para nós. Eu nunca vi ele murmurando, mesmo com muita dor, sempre glorificando a Deus. No domingo, o dia que ainda ele estava consciente, ele fez uma oração de manhã para Deus. Ele e a pastora Rosana, e ele pedia para ser tratado como filhinho. Ele pedia para ser tratado como filhinho. Tamanha era a fé daquele homem, e Deus o tratou como filhinho. Ele foi sem nenhuma dor, foi em paz, foi para os braços do Senhor. Sabe, igreja, a maior honra não é apenas nós lembrarmos, e sim nós continuarmos. Eu falei para o Jota, eu falei assim: Jota, seja a melhor baterista que você conseguir ser, servindo a Deus com alegria. Para o grupo de louvor, eu falo assim: seja o melhor grupo de louvor que você conseguir ser. Porque o nosso líder, com dor, vomitando, ele estava aqui. Sabe, nós vamos passar por um momento que nós vamos precisar nos dedicar mais. E é muito interessante que hoje de manhã eu estava pensando, falei: Deus, quando o pastor ficou doente, nesses 3 anos, a gente iniciou, e a gente começou a falar do cuidado da família, que é extremamente importante. Aí chegou o momento que a gente começou a falar do avivamento. Aí chegou o momento que nós começamos a falar de posicionamento. Tudo isso serviu de ferramentas para que nós pudéssemos passar por esse período. Para pensar, porque como igreja nós pensamos como família. Como igreja nós pensamos como família. Nós buscamos o avivamento, que é, nós começamos a campanha de jejum e oração, matando a nossa carne e clamando pela vida de um próximo, pela vida de um outro. Eu creio que nós vamos viver o avivamento. Deus está nos moldando, Deus está nos preparando para a gente viver o avivamento dentro da nossa igreja. Um tempo novo. Para finalizar, sobre o nosso pastor, ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Simples assim, ele terminou. E agora nós vamos continuar. Amém? A palavra do Senhor nos fala assim, em 1 Coríntios: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Hoje, Deus nos chama para levantar, para permanecer e para avançar. Mesmo com lágrimas, mesmo com dores, seguimos. Por quê? Porque o Senhor está perto dos que
tem o coração quebrantado. Moisés morreu, mas Deus continua falando. A dor é real, mas a promessa também é. O luto existe, mas o chamado permanece. E hoje, nós como igreja, declaramos: até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele continuará nos ajudando, igreja. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, porque a terra prometida ainda está diante de nós. E vamos viver o sobrenatural se continuarmos na obediência. Olha para as muralhas de Jericó. Deus se revela para Josué, já assumindo o cargo ali de líder, e pede para ele ser obediente. Não foi na força, e não vai ser na força dos nossos braços, mas vai ser na obediência que nós vamos avançar. Que loucura, né? Dar 13 voltas em volta de uma muralha e ela ir ao chão. Isso é obediência. Continuaremos. Diante de tudo isso que nós ouvimos nesta manhã, diante de tudo que estamos vivendo, existe um lugar onde a nossa dor encontra sentido. E esse lugar, meu irmão, é a cruz. Porque antes de qualquer perda, antes de qualquer despedida, houve um sacrifício. O nosso Pai, Jesus, também enfrentou a dor. Jesus também enfrentou a separação. Mas Ele venceu. E a palavra nos fala nesta manhã: fazei isto em memória de mim. Hoje nós lembramos daquele sacrifício, mas não apenas com tristeza, lembramos com esperança, porque a entrega naquele madeiro nos trouxe vida. E eu sei, igreja, hoje nós estamos todos com o nosso coração apertado, mas também estamos firmados em uma verdade: a morte não é o fim. Amém? A Bíblia nos revela: eu sou a ressurreição e a vida. Se existe dor hoje, também existe esperança. O nosso pastor Val, ele cria nesta mesa, ele pregava sobre esse sacrifício, e hoje nós vamos ter a oportunidade de participar dela, lembrando de Cristo e também honrando uma fé que continua viva. A palavra ela também nos fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aqui é um momento de reflexão, de entrega, de alinhamento mesmo com Deus. Se hoje a dor, entrega. Se há dúvida, entregue. Se há saudade, entregue. Porque o pão representa o corpo de Cristo, que foi entregue por nós. E o cálice representa o sangue que foi derramado para nos dar vida. Estamos aqui hoje, nesta manhã, como igreja, e vamos participar desse momento de unidade, de comunhão. E aqui não é com desespero, não. Nós participamos com fé, porque sabemos que o mesmo Deus que esteve conosco até aqui, continuará conosco. A cruz, igreja, nos lembra que Deus nunca nos abandona.
E hoje, mesmo em meio à dor, nós nos aproximamos desta mesa com esperança e com muita fé. Amém? Eu gostaria de chamar os irmãos que vão participar aqui para servir na ceia. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios.